Capitão América, o primeiro Vingador, lançado em 2011, é um filme fundamental no universo cinematográfico Marvel, MCU, que explora a história de origem de um de seus super-heróis mais icônicos. Dirigido por Joe Johnston e estrelado por Chris Evans como o personagem titular, o filme leva o público a uma emocionante jornada de volta à Segunda Guerra Mundial, misturando ação, aventura e patriotismo de uma maneira que só o Capitão América consegue. Sinopse. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sino de notificações e se tornar parte da nossa comunidade cinéfila. O filme acompanha a transformação de Steve Rogers, um jovem rabugento e determinado com um forte senso de justiça, no super-soldado conhecido como Capitão América. Tendo como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial, a história mergulha na jornada de Rogers, de um alistado rejeitado ao rosto de um experimento do governo destinado a criar o soldado definitivo. Procuro qualidades além das físicas. Guerra se ganha com coragem. Granada! Todos pro chão! Isso foi um teste? Ele continua magrelo. Com a ajuda do soro do super-soldado, Rogers passa por uma notável transformação física, tornando-se um símbolo de esperança e resiliência. Sua missão é impedir o Caveira Vermelha, um colaborador de armas de Adolf Hitler e líder da Hydra, uma enigmática organização com o objetivo de utilizar um artefato denominado Tesseract como fonte de energia para conquistar o mundo. O primeiro de muitos. A Hydra é a divisão de ciências avançadas dos nazistas. É liderado por Johann Schmidt. Ele se acha um deus e está disposto a explodir meio mundo para provar. Nos bastidores. I think you can say about Steve Rogers' character, he's a hero before he takes the super soldier serum. He's got courage, he's got values, he's got all the things that you want in a superhero. He just doesn't have the size and the strength. And once given that, it makes for an awesome, awesome superhero. Em 1997, a Marvel iniciou negociações para a produção de um filme baseado no Capitão América, associando-se à Artisan Entertainment em 2000 para o projeto. No entanto, um litígio envolvendo os direitos de propriedade com o co-criador do personagem, Joe Simon, interrompeu a produção, sendo resolvido apenas em setembro de 2003. Posteriormente, após o estabelecimento da Marvel Studios e a obtenção de um empréstimo da Merrill Lynch para produzir filmes de forma independente, a Marvel firmou um acordo de distribuição com a Paramount Pictures. O diretor Jon Favreau inicialmente mostrou interesse no projeto do Capitão América, mas desistiu devido à sua visão de transformar o filme em uma comédia, optando em vez disso por dirigir Homem de Ferro. Após um atraso causado pela greve dos roteiristas entre 2007 e 2008, a Marvel definiu uma data de estreia para 2011. Embora Louis Leterrier, diretor de O Incrível Hulk, tenha manifestado interesse, a Marvel recusou sua participação. Finalmente, em novembro de 2008, Johnston foi contratado como diretor. O filme apresenta um total de 1.600 tomadas de efeitos visuais, elaboradas por 13 diferentes empresas. Entre elas, destacam-se notavelmente aquelas relacionadas à representação de Steve Rogers em sua forma magra, utilizando técnicas digitais para reduzir digitalmente o tamanho de Chris Evans ou unindo a cabeça de Evans a um ator magro que reproduzia sua linguagem corporal. O design de roupas, equipamentos e veículos foi meticulosamente elaborado para refletir a autenticidade da década de 40, incluindo a base de veículos da Hydra em projetos nazistas abandonados e o carro do Caveira Vermelha inspirado nos modelos da Mercedes-Benz da época. Em sua essência, Capitão América,
O Primeiro Vingador é uma celebração do heroísmo e patriotismo. O personagem de Steve Rogers encarna os ideais de coragem, sacrifício e defesa do que é certo. O filme explora o conceito de um herói não apenas através da força física, mas também através da integridade moral e da vontade de lutar por justiça. O icônico escudo, símbolo do Capitão América, torna-se um poderoso emblema de esperança e resistência contra a tirania. A decisão de ambientar o filme durante a Segunda Guerra Mundial adiciona uma camada única à história. Ele não apenas presta homenagem às origens dos quadrinhos do personagem, mas também coloca o Capitão América em um contexto histórico, onde seus valores e ações são particularmente ressonantes. O filme captura o espírito dos anos 1940, mostrando o heroísmo da geração maior, ao mesmo tempo em que infunde um toque de nostalgia para filmes clássicos de aventura em tempos de guerra. Chris Evans entrega uma performance de destaque como Steve Rogers, capturando a essência da seriedade e determinação do personagem. O filme também introduz personagens-chave como Peggy Carter, Hayley Atwell e Bucky Barnes, Sebastian Stan, preparando as bases para futuros desenvolvimentos no MCU. A dinâmica entre Rogers e seus companheiros adiciona profundidade emocional à narrativa, mostrando a importância da amizade e da camaradagem diante das adversidades. Capitão América, o Primeiro Vingador, serve como um capítulo crucial no universo cinematográfico Marvel maior. O filme prepara o terreno para a jornada contínua do personagem em filmes subsequentes, incluindo Os Vingadores, 2012, e as sequências do Capitão América. A cena pós-créditos apresenta ao público as ramificações modernas do sacrifício de Rogers e provoca seu papel no MCU contemporâneo. Soldier. You've been asleep, Cap, for almost 70 years. Crítica. Capitão América. O Primeiro Vingador foi lançado nos Estados Unidos em 22 de julho de 2011, chegando ao Brasil em 29 de julho do mesmo ano. Para sua exibição no Brasil, foi solicitada ao Ministério da Justiça a classificação etária de não recomendado para menores de 10 anos. Entretanto, o pedido foi negado, e o filme recebeu a classificação de 12 anos devido à presença de cenas de violência. O filme recebeu críticas geralmente positivas, elogiando as performances do elenco, especialmente a de Chris Evans, os efeitos visuais, a direção de Joe Johnston e a narrativa situada durante a Segunda Guerra Mundial, embora alguns tenham apontado a falta de originalidade em sua trama. O filme teve um orçamento de 140 milhões e uma arrecadação global superior a 370 milhões. No site Rotten Tomatoes, o filme tem uma avaliação de 80% com base em 275 opiniões dos críticos, enquanto a avaliação do público foi de 75%. No site Metacritic, o filme tem uma avaliação de 66 com base em 43 avaliações dos críticos, enquanto a opinião do público foi de 6.8. No IMDb, o filme possui uma avaliação de 6,9 de 10. O público entrevistado pelo CinemaScore concedeu ao filme uma nota A-, em uma escala que vai de A+ a F. Curiosidades. 1. Originalmente, a intenção era que o Capitão América fosse o primeiro filme, mas a Marvel optou por começar com um personagem menos conhecido como precaução. Assim, Homem de Ferro, 2008, foi lançado primeiro.
A produção foi interrompida pela greve dos roteiristas em 2007 e 2008, mas em janeiro de 2008 a Marvel retomou vários projetos. Foi somente após o sucesso de Homem de Ferro que o estúdio deu luz verde para o lançamento de Capitão América em 2011. 2. Este é o quarto filme estrelado pelo personagem principal. O primeiro foi um filme para a televisão em 1979 e sua sequência, Captain America 2, Death Too Soon, no mesmo ano. Além disso, em 1990, Matt Salinger estrelou o filme Captain America. Houve também um seriado em 1944. 3. O ator inicialmente recusou 3 vezes o papel de Steve Rogers, não por falta de interesse, mas devido às preocupações sobre os efeitos da fama instantânea em sua vida pessoal. Foi Robert Downey Jr. quem o convenceu a aceitar o papel, permitindo-lhe mais tarde escolher qualquer papel que desejasse. Após uma reunião com o diretor Joe Johnston, Chris Evans finalmente aceitou. Por esse filme, ele recebeu $300 mil. 4. Emily Blunt recebeu 2 convites para participar de produções da Marvel, mas teve que recusar ambos devido a conflitos de agenda. O primeiro convite era para interpretar Peggy Carter nos 2 filmes do Capitão América, enquanto o segundo convite era para desempenhar o papel da Viúva Negra. 5. No longa-metragem, a narrativa que envolve o melhor amigo de Steve Rogers difere substancialmente daquela apresentada nas histórias em quadrinhos. Inicialmente, Buck nasceu em Indiana e era um recruta órfão do exército que eventualmente se tornou o mascote da base onde o Capitão América, já transformado pelo soro, chegou para treinar. A amizade entre os dois floresceu ao longo desse processo. A trama cinematográfica guarda mais semelhanças com a história de outro personagem dos quadrinhos, Arnie Roth, amigo de infância de Rogers, introduzido nos anos 1980. 6. Assim como Buck, Peggy é outra personagem que sofreu adaptações para a versão cinematográfica. Nos quadrinhos, Peggy é uma norte-americana que se muda para a França para integrar a resistência em 1943. Lá, ela se envolve brevemente com o Capitão América, sem saber que ele é Steve Rogers. No cinema, a história de Peggy incorpora elementos da tenente Cynthia Glass, uma personagem que surgiu em uma minissérie de 1991, recriando a trama original de Steve Rogers. A principal discrepância entre as duas é que Glass era uma espiã alemã. 7. Nos quadrinhos, o escudo do Capitão América é forjado a partir de uma liga de Vibranium e Adamantium. O Vibranium confere ao escudo a habilidade de absorver impactos, enquanto o Adamantium proporciona, quase, invulnerabilidade. No entanto, devido aos direitos dos X-Men pertencerem à Fox, o filme representou o escudo apenas com o uso de Vibranium. 8. O roteiro originalmente contemplava 2 participações especiais: Logan, o Wolverine, e Eric Lensher, Magneto, ambos personagens dos X-Men inseridos no contexto da Segunda Guerra Mundial. Magneto estaria confinado em um campo de concentração, enquanto Logan se destacaria como um soldado norte-americano. Todavia, ambos foram excluídos devido a complicações relacionadas aos direitos autorais. 9. A morte de Steve na década de 1940 assemelha-se à sua morte nas histórias em quadrinhos, mas a conversa pelo rádio com Peggy e a decisão de derrubar o avião foram criações específicas para o filme. Nas HQs, Steve foi lançado de um avião momentos antes de explodir, com Bucky a bordo. A cena no filme, na verdade, é uma homenagem ao clássico filme de guerra britânico, A Matter of Life and Death, 1946, no qual um piloto da Força Aérea Britânica chamado Peter Carter consegue dialogar com uma operadora de rádio minutos antes de se lançar de um avião sem paraquedas. 10. O filme se destaca pela notável metamorfose física de Steve Rogers, resultado da aplicação do soro.
Para alcançar uma autenticidade impressionante, foi necessário incorporar tecnologia e o tradicional dublê de corpo. Essa responsabilidade coube a Leander Dini, ator norte-americano. O processo envolveu Evans gravando a cena inicialmente, seguido por Dini, que observava atentamente e internalizava a postura corporal do ator, reproduzindo os movimentos com máxima precisão. Confesso que esse primeiro filme não gostei tanto, achei bem mediano, até porque nunca fui fã desse personagem. Capitão América, pra mim, era só no jogo Marvel Super Heroes da década de 90. Só comecei a gostar agora por causa dos filmes. Em compensação, a sua sequência, O Soldado Invernal, na minha opinião, é um dos melhores filmes da Marvel. Mas para esse vou dar nota 5. E já sabe, se você é inscrito no canal e gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe para fortalecer o canal e quanto a você que não é inscrito, considere se inscrever e ative o sininho para receber mais de nossos conteúdos. O código de QR Code no canto da tela é para quem puder apoiar o canal até a sua monetização. Abraço, galera, fiquem com Deus e até a próxima.